Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é o dia 4 de janeiro de 2015. Então vamos considerar a função f de x, y, z igual a z sobre x mais logaritmo neperiano de menos x, y. E agora vamos supor que x é igual ao arco seno de menos t, que y é igual a v é levantado a vt, e z é igual a 2, v menos 1. E o que se pretende é determinar o df dv no ponto 1 usando a regra da função composta. Ora bem, eu antes de fazer esta questão vou calcular, porque me convém, o df dx, o df dx, o df dy e o df dz. Ora, o df dx há de ser, e é fácil porque já fiz isto também no vídeo anterior, há de ser precisamente menos z sobre x quadrado mais, agora a derivada do logaritmo, não é? A derivada do ln de menos xy em ordem a x. Ficarei aqui com menos xy. Estou a derivar em ordem a x, ficarei aqui com menos y. Estou a derivar em ordem a x, portanto ficarei aqui com menos y, porque a derivada do logaritmo é o linha sobre u. Então, feitas as contas, isto vai-me dar menos z sobre x quadrado mais 1 sobre x. Da mesma forma, o df dy há de ser igual, como é fácil de se entender, aqui a derivada dá zero e, portanto, só vou obter, em ordem a y, vou obter precisamente menos x sobre menos xy, o que me dá 1 sobre y. Finalmente, o df dz vai-me dar, porque é fácil de calcular, o df dz vai-me dar precisamente 1 sobre x. 1 sobre x. É fácil. Então, eu para o meu governo vou aqui fazer isto, que é para saber onde é que estão as derivadas de f em ordem a x, em ordem a y e em ordem a z. E agora sim, vamos pensar na derivada da função composta. Ora bem, quando nós estamos em R e digamos eu quero derivar uma função f após g, não é? Num ponto x0, digamos x igual a x0, isto é o quê? É a derivada de f calculada no ponto g de x0, vezes a derivada de g calculada no ponto, digamos, x0. Então, agora a questão que se passa é que nós, digamos, não estamos em R, e eu estou a pretender apenas uma pequena analogia. Ora bem, repare-se no seguinte, eu tenho aqui a minha função f, que é uma função que vai de R3 para R, e depois tenho aqui uma outra função, que é esta, digamos, o x é igual ao arco seno de menos t, o y é igual a v é levantado a vt, e o z é igual a 2, v menos 1. Então eu posso ter aqui uma função, digamos, g, que há de ser uma função que vai de R2, não é? Para R3, que pega num ponto, digamos, num ponto de R2, vamos dizer que é o ponto TV, e o transforma em arco seno de menos t, vírgula, vejamos depois o y, não é? V é levantado a vt, vírgula, 2v menos 1. Ora bem, temos aqui a nossa função g. Depois aparece, digamos, a nossa função f após, está depois da função g. Por isso eu escrevo aqui, após, f de R3, que vai de R3 para R. Aliás, agora notei que eu tive aqui uma distração. A nossa função g é uma função que vai de R2 para R3.
R2 para R3. É assim que ela funciona, está a funcionar desta maneira. E depois temos aqui a nossa função f, que pega num ponto x, y, z, e o transforma, digamos, num escalar que é z sobre x, mais o ln de menos xy. Tudo bem. É isto que temos, portanto, em mãos, é isto que temos em mãos. Sendo assim, e pretendendo uma certa analogia, digamos, se estas funções tiverem, a composta estiver bem definida, repare-se, a função g pega num ponto de R2, transforma aqui num ponto de R3. Depois a função f, digamos, que leva de R3 para R, pega, digamos, neste ponto e transforma-o também, digamos, no elemento de R. Quer dizer, a composta vai fazer isto, pega, digamos, num elemento de R2, não é? E transforma-o, digamos, num elemento de R. Agora a questão é esta, como é que será a derivada, não é? A derivada do nosso f após g, eu indico derivada com d grande, digamos, num ponto TV. Isto há de ser a derivada de f, calculada num ponto G de TV, vezes a derivada de G, calculada, digamos, num ponto TV. Digamos que há uma certa mesmo analogia, e é isso que eu estou a pretender, com aquilo que se passa em R. Simplesmente aqui o caso vai funcionar, a derivada de f após g vai ser uma matriz. Eu vou fazer isto por dois processos. Primeiro, através de uma matriz, e depois talvez através de um processo mais simples, utilizando um diagrama de árvore. Então, como é que será esta matriz, a derivada de f? Repare-se que f é uma função de R3 para R, está aqui um 1. Então esta matriz aqui há de ter precisamente, digamos, uma linha e três colunas. E aqui vai-me aparecer o df dx. Aqui vai-me aparecer o df dy. Aqui vai-me aparecer o df dz. df dz. Vezes, agora vejamos como é que é a nossa função g. Temos de R2 para R3, há de ser uma matriz que tem três linhas e duas colunas. Então, repare-se no seguinte, esta nossa função g tem aqui três coordenadas, a coordenada G1, a coordenada G2, a coordenada G3. Então isto funciona assim, aqui vou colocar o D G1 em ordem a t, vezes o dg1 em ordem a v, agora aqui o dg2 em ordem a t, e aqui o dg2 em ordem a v, e finalmente terei o dg3 em ordem a t, dg3 em ordem a v. É assim que isto funciona. Quer dizer, aqui tenho uma matriz com uma linha e três colunas. Aqui tenho uma matriz precisamente com três linhas e duas colunas. Então agora, quer dizer, é só saber as operações com matrizes, de onde isto é o mesmo que ter primeira linha, primeira coluna. Ou seja, df dx vezes df dx, esta primeira linha, primeira coluna, df dx dg1 dt, mais df dy dg2 dt, mais df dz dg3 dt. Agora aqui, claro, primeira linha, segunda coluna, ou seja, df dx
DG1 DV mais DF DY DG2 DV mais DF DZ DG3 DV. Ora bem, tudo bem até aqui. Isto é que é, digamos, a derivada da composta. Aqui vai-me aparecer a derivada, digamos, de f após g, de f após g, em ordem, digamos, a t. E aqui aparece-me precisamente a derivada de f após g, em ordem a v, Então, sabemos que estes df's, dx, df dy, df dz, consoante aquilo que eu já disse, são calculados precisamente em que ponto? São calculados no ponto GTV, no caso é o ponto 11. Teremos que saber aqui é igual ao G de 11. Eu vou calcular aqui o G de 11. O G de 11 há de ser igual ao arcosseno de menos 1, não é? Que é menos π sobre 2. Aqui, claro, eu estou, portanto, no ponto 1. Isto aqui vai-me dar E, como é fácil de ver. 1 vezes E levantado a 1 vezes 1 dá 1. Dá 1, portanto fico com E levantado a 1, que é E. E aqui, como V é igual a 1, 1 menos 1 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. Então já sei que estas derivadas, digamos, os nossos df's dx, df dy, df dz, são calculadas precisamente no ponto menos π sobre 2 é 0. Então posso avançar aqui, porque eu só quero esta parte aqui, não é? E isto calculado no ponto, como se disse, 1. Caros amigos, fiz ali um corte ao vídeo, porque na realidade enganei-me aqui a fazer, portanto, este produto de matrizes. Reparem bem, primeira linha, primeira coluna, ou seja, df dx dg1 dt mais df dy dg2 dt mais df dz dg3 dt. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. E agora, primeira linha, segunda coluna. Então vem para aqui. Primeira linha, segunda coluna. Na realidade, confesso, tive uma distração, peço desculpa, estou agora a corrigir. Então, ficará aqui df dx dg1 dv mais df dy dg2 dv mais df dz dg3 dv. E pronto. Agora sim, agora está bem. Isto é, portanto, uma matriz que tem precisamente uma linha, é composta, não é? Uma linha e precisamente duas colunas. Aliás, a função composta, como vimos, a função composta, o f após g, é depois uma função, era uma função de R2 para R. O que está aqui R levantado a 1. Então vamos ter uma matriz com uma linha e duas colunas. Primeira coluna,
segunda coluna. Agora sim está bem. Quer dizer, aqui vai-me aparecer o DF após G, aqui nesta primeira, não é? Nesta primeira coluna, o DF após G em ordem a T, e nesta segunda coluna vai-me aparecer o DF após G em ordem a V. Pronto, meus amigos, está corrigido e podem continuar então a ver o vídeo. Muito obrigado. Então vejamos. Tenho que fazer estas contas, não é? DF dx, por isso é que eu os fiz no início. DF dx. Quanto é que é o nosso DF dx? O nosso DF dx é isto que aqui está. É menos z sobre x quadrado mais 1 sobre x. E nós vamos calcular isto onde? No ponto menos π sobre 2 é 0. Eu vou colocar aqui. Menos π sobre 2 é 0. Deixa só ver, que é para não cometer qualquer tipo de erro. De contas, né? Posso cometer. Então aqui repare-se, o nosso z é 0. Se o nosso z é 0, aqui isto já anula, não é? Fica apenas com aqui 1 sobre x, ou seja, com o inverso. Ou seja, vou ficar apenas com 1 sobre menos π sobre 2. O que me vai dar menos 2 sobre π. Tudo bem. Isto para o DF dx. Depois, claro, aqui no DF de y, que é 1 sobre y, é fácil de ver que nesta segunda eu vou... Isto aqui seria o DF dx, não é? DF dx. Para depois não haver qualquer tipo de engano. Está aqui menos 2 sobre π. No DF de y, que é 1 sobre y, há de ser 1 sobre e, que eu coloco aqui. 1 sobre e. Isto é para o DF de y. DF de y. E depois temos o DF dz. O DF dz, aqui era 1 sobre y, tudo bem. O DF dz há de ser 1 sobre x. Há de ser 1 sobre x. Ora bem, se é 1 sobre x, o DF dz, coloco aqui. DF dz, aliás, DF dz. Se é 1 sobre x, há de ser o inverso de menos π sobre 2, que dá menos 2 sobre π. Então, tudo bem. Então, na continuação, eu já sei que o DF dx calculado neste ponto é isto que aqui está, o DF de y é isto, o DF dz é isto que aqui está. Então, eu passo, portanto, a calcular aqui isto que se pretende. Então, terei aqui o DF dx que me deu precisamente o DF dx menos 2 sobre π, menos 2 sobre π, menos 2 sobre π. Eu estou a olhar para aqui, hein? Menos 2 sobre π, menos 2 sobre π. Agora, terei que depois fazer o dg1, não é? dg1 dv, depois faço, mais o df dy, que já este dg1 dv, já sabemos que vai ser calculado no ponto 1, mais o df dy, que já o calculei, naquele ponto, o df de y que me deu 1 sobre e, mais 1 sobre e, dg2 dv, que já sabemos que vai ser calculado no ponto 1, mais o df dz, que também já o calculamos, o df dz que deu menos 2 sobre π, menos 2 sobre π. Então coloco aqui menos 2 sobre π, menos 2 sobre π, menos 2 sobre π, vezes o dg3, não é? dg3 dv. E este dg3 dv é calculado no ponto 1. Então vejamos. Aqui é igual a derivada de g1 em ordem a v. Temos aqui tudo. Ora, esta derivada em ordem a v é 0. Ainda bem, não é? Assim as coisas simplificam. Então, isto aqui é igual a 0. Tudo bem. O dg2 dv, a que é igual? O dg2 dv, aliás, tinha aqui isto, em ordem a v, eu terei que derivar esta função aqui em ordem a v. E é o que eu vou fazer aqui. É v é elevado a vt.
Ora bem, V é levantado a VT. Eu quero derivar, não é, em ordem a V. Então, atendendo à regra do produto, há de ser V vezes é levantado a VT, vou derivar a exponencial, derivada do expoente em ordem a V, o que me dá T, mais é levantado a VT, vezes a derivada de V, que me dá 1. E já agora calculo mesmo isto já no ponto 1, não é? Então no ponto 1 isto há de ser, aqui é 1, é levantado a 1, isto dá-me é mais E, que dá 2E. Então repare-se que eu aqui já posso colocar aqui 2E. Finalmente vou derivar o G3 em ordem a V. Ora, o G3 em ordem a V, eu vou sempre lá acima e tenho aqui tudo. A derivada de G3 em ordem a V é fácil de ver que é precisamente 2, porque isto seria 2V menos 2, não é? E a derivada desta expressão em ordem a V dá-me 2. Portanto, aqui a coisa tornou-se mesmo simples, pelo que eu aqui vou obter, vou obter apenas 2. 2 aqui. Então agora é uma questão de fazer estas contas. Isto aqui deu-me 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aqui irei obter 1 sobre E vezes 2 sobre E. E agora aqui menos 2 sobre π, que multiplica por 2, não é? Que multiplica aqui por 2. E isto vai-me dar, este cancela com este. Não, o E é que cancela. O E é que cancela. Este é cancela. Portanto, fico apenas com 2 menos 4 sobre π. Ou seja, se eu quisesse, seria π, aqui seria 2π menos 4. Ora bem, era este, portanto, o resultado. É este o resultado, penso que não me enganei nas contas, é o resultado do DF em ordem a V no ponto 1. Mas há uma outra maneira de fazer isto. Digamos que eu agora vou apelar aqui um método 2. Método, digamos 2. O que é que a gente quer? Repare-se, a gente quer o DF dV calculado no ponto 1, não é? Então, a gente sabe que a função f depende de quê? De x, de y e de z. Agora vamos olhar para o nosso x. O nosso x, segundo aqui está expresso no enunciado, apenas depende de t. Estão a ver? Apenas depende de t. Então, coloco aqui x a depender de t. O nosso y depende de quê? Vamos lá ver. O nosso y depende de v e de t. Está aqui. Depende de v e de t. Depende de v e de t. Depende de v e depende de t. E o nosso z depende de quê? O nosso z, segundo o enunciado do problema, só depende de v. Estão a ver aqui. Só depende de v. Só depende de v. Então, eu quero a derivada de f, digamos, em ordem a v. É só seguir a árvore. Eu, para seguir a árvore, vou seguir a árvore de tal maneira a que encontre v's. Se eu for por aqui, não dá. Então tenho que ir por aqui, estão a ver? E depois por aqui, encontrei. Depois por aqui. Então, quer dizer, o DF em ordem a V no ponto 1, há de ser igual, como estão a ver, primeiro DF de Y, calculado no ponto, aqui é que é preciso ter cuidado, que é aquele tal ponto que eu encontrei, que era menos π sobre 2 é 0. Menos π sobre 2, menos π sobre 2, menos π sobre 2 é 0. Vezes. Agora aqui, df de y dv.
dydv, dydv. E isto aqui até vimos facilmente, o dydv, já o calculei também, o dydv que me deu o trabalho de estar a derivar isto aqui, não é? A fazer esta derivada pela regra do produto, e eu tenho para aí algures essa derivada pela regra do produto, que está aqui, como estão a ver, e depois substituindo por um 1, deu-me 2e, eu agora vou colocar aqui, portanto este valor aqui que me deu, aliás, isto aqui é calculado no ponto 1, e o valor que me deu foi 2e, tudo bem. E agora vou continuar na árvore, mais, porque agora vou passar para outro ramo, dfdz, isto calculado no ponto menos π sobre 2 é 0, vezes o dzDV. Aqui repare-se, dzDV, aqui o z só depende de uma variável, portanto eu coloco um d direito, dzDV, porque é só de uma variável, isto até me deu 2. Então se eu fizer as contas, eu já sei que o df de y, porque já o calculámos, né, atrás, o df de y deu quanto? O df de y tinha-me precisamente dado 1 sobre y, mas isto em que ponto era? Era neste ponto, então isto dá-me precisamente, df de y dá-me 1 sobre e, não é? Dá-me 1 sobre e, então vou ficar aqui com 1 sobre e, que multiplica por 2e, mais o dfdz, também o calculamos, logo no início, não foi? O dfdz está aqui, naquele ponto deu-me precisamente menos 2 sobre π, que eu agora vou colocar, não é? Menos 2 sobre π, vezes o meu dzDV, e o meu dzDV não teve assim grande complicação, dado que o meu z é igual a 2v menos 2, dá 2, então coloco aqui vezes 2. Feitas as contas, isto cancela, estes z's, isto vai-me dar 2 menos 2 sobre π. 2 sobre π não, 2 vezes 2 são 4, dá 4 sobre π. Então, feitas as contas, dando o mesmo denominador, isto vai-me dar 2π menos 4, que é o valor, portanto, pretendido. Vejamos se deu a mesma coisa. 2π menos 4 sobre π, 2π menos 4 sobre π, deu a mesma coisa. Eu no primeiro tentei mesmo fazer, portanto, atendendo à derivada, digamos, da função composta, no primeiro método, e no segundo método, digamos que segui aqui um diagrama de árvore que é extremamente útil nestes casos. Então, meus amigos, por hoje é tudo. Tenham todos um ótimo domingo. Muito bom dia.